Hoje vamos estudar sobre multiplicação e divisão de frações. Está aí no seu livro, no capítulo 10. Primeiro, vamos começar pela multiplicação de frações. É bem fácil. Para multiplicar um inteiro por uma fração, multiplica-se o inteiro pelo numerador e conserva-se o denominador. Temos aqui os exemplos. 7 meios vezes 2 quintos. Então, é só multiplicar o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. 7 vezes 2, 14. 2 vezes 5, 10. Neste exemplo, não está simplificado, mas nós sabemos que dá para simplificar essa fração aí. O exemplo da letra B. 11 oitavos vezes 5 sextos. 11 vezes 5, 55. 8 vezes 6, 48. Na letra C, 2 vezes 14, 28. 9 vezes 3, 27. Agora, só relembrando, toda fração e o resultado der para simplificar, precisa simplificar. Quando não der, não simplifica, porque ela já está irredutível. Agora, vamos explicar como funciona a questão da divisão de frações. Para dividir uma fração por outra, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Ou você também pode fazer um x entre as duas frações e multiplicar numerador por denominador, que vamos chegar ao mesmo resultado. Então, as duas formas ficam corretas, você vai escolher a que você achar melhor. Então, vamos lá. 2 terços divididos por 5 sétimos. Então, de acordo com o que eu falei lá em cima, repete a primeira fração. Então, eu repeti ali 2 terços. Troca o sinal de divisão pelo de multiplicação. E multiplica por quem? Pelo inverso. Ou seja, pelo contrário ali, tá? 5 sétimos vai ficar 7 quintos. É o inverso. O numerador vai para o denominador vai para o numerador. Ou seja, era uma divisão. Para resolver essa divisão, primeiro eu transformo numa multiplicação usando essa regrinha e aí resolve a multiplicação. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Se der para simplificar, simplifica. Nesse caso, não dá. Vamos para mais um exemplo. 3 quartos divididos por 1 terço. Repete a primeira fração, 3 quartos, e multiplica, coloca o sinal de vezes, pelo inverso da segunda fração. Ou seja, eu vou inverter ali. Em vez de ficar 1 terço, vai ficar 3 sobre 1. E aí multiplica. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1, 4. Neste caso, não dá para simplificar. A resposta é essa daí, 9 quartos. Você também pode resolver essa divisão de frações fazendo um x entre elas. Imagina aí, você vai multiplicar o 3 vezes 5 e o 2 vezes 7, que vai dar no mesmo resultado. Aqui nós temos outros exemplos. 1 meio dividido por 1 terço. Repeti 1 meio e multipliquei pelo inverso dessa segunda fração. 3 sobre 1. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Mais um exemplo. 1 meio dividido por 1 meio. Repete a primeira fração, 1 meio. Multiplica pelo inverso da segunda fração. 2 sobre 1. E agora resolve a multiplicação. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Aí nós temos uma fração inteira. 2 dividido por 2 dá 1. Aí já foi a simplificação. E mais um exemplo. 1 terço dividido por 1 terço. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração, pelo contrário. O número de cima vai para baixo, de baixo vai para cima. Resolvendo a multiplicação. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Também é uma fração inteira, onde nós vamos dividir 3 dividido por 3. Nesse caso aí, o resultado tem que dar 1. Tá errado esse 3 aí, tá? Resposta da letra C é 1. Letra D. 32 avos dividido por 1 meio. 1 vezes, repete a primeira fração, 32 avos, vezes o inverso da segunda, 2 sobre 1. 1 vezes 2, 2. 32 vezes 1, 32.
Simplificando aí por 2, vai dar 2 dividido por 2, 1. 32 dividido por 2, 16. Então, a explicação foi bem curta, porque o assunto também é bem curtinho, mas você pode assistir várias vezes, tirando todas as suas dúvidas, tá? Então, nós ficamos por aqui. Tchau, fui!